Então, o ganhador da votação foi esse aqui. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Crime e Castigo do Fyodor Dostoiévski. O livro foi escrito em 1866, foi o primeiro grande romance do Dostoiévski. Ele já tinha escrito outros 2 livros antes. Gente Pobre, ele escreve Gente Pobre em 1846. É um sucesso de crítica, vende bem, lança ele como um escritor interessante. Em 1848 ele lança o Duplo, que é um fracasso de crítica. A galera não gostou muito não, mas depois a gente vai conversar sobre isso. Como o Dostoiévski era russo, então vamos fazer uma contextualização rápida aqui de como era a Rússia nessa época. Então a Rússia, do final do século XIX, ela era o czarismo. O czarismo que era um regime muito parecido com o absolutismo. Você tinha a figura do czar absoluto, que era transmitida hereditariamente. Mais especificamente nessa década aí de 1860, você tem a abolição da servidão na Rússia, em 1861. E o que era a servidão russa? A servidão russa se assemelha um pouco, né, com a escravidão, só que você não negocia os escravos, né? Você não negocia os servos, você negocia a terra, então eles são presos à terra. Então os servos russos são presos à terra. Eles eram chamados de almas. Inclusive tem um livro que vai retratar sobre isso, do Gogol, outro escritor russo, que é o Almas Mortas, publicado em 1842. Nessa Rússia, até o início do século 20, né, até 1900 e pouquinho, antes de 1910, a cada 100 russos, 85 viviam no campo. Então, assim, era uma população, na sua quase absoluta maioria, tipo, quase 100% era rural. Não, dá 85%, né? Mas, enfim, era muita gente. Então, assim, quem vivia nas cidades eram operários, trabalhadores e a alta burguesia, né? Essa elite burocrata, que a Rússia tinha uma burocracia gigante, que é inclusive criticada em muitos outros livros. Você tem A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói, que ele fala dessa burocracia. Dostoiévski também sempre toca nesse assunto dos burocratas. Então, quem vivia na cidade vivia... Não dá para saber o que era pior. Quem vivia no campo, em extrema miséria, ou quem vivia na cidade, em extrema miséria também. Então, esse era o panorama da Rússia da época. Então vamos falar agora um pouco mais sobre o autor, né? Dostoiévski, ele nasce em 1821, em Moscou, e ele fica órfão da mãe em 1837, e o pai dele morre em 1839, assassinado pelos colonos da fazenda lá onde ele vivia. E com esse episódio traumático na vida dele, ele começa a ter os ataques de epilepsia, né, que vai acompanhar ele até a morte dele. Inclusive vai ser a causa da morte dele em 1881. Então, uma experiência da vida dele, em 1847 ele se envolve com os revolucionários Petrachevski, né, que seguiam um líder que era o Mikhail Petrachevski, que confabulavam para derrubar o czar Nicolau I. Lógico que isso não aconteceu, né? Mas descobrem e eles são acusados de... são julgados, né, e a sentença deles é a morte por fuzilamento. E aí quando chega no fuzilamento, na hora que dá a ordem para atirar, eles descobrem que era só uma farsa. Isso acontecia bastante lá, o czar fazia bastante isso para amedrontar as pessoas. E assim, pensa a experiência, você ser julgado, condenado, pensar, vou morrer, chega lá, vou morrer, e não morre. Então, assim, é uma experiência bem traumática. Inclusive, um dos companheiros dele que estava lá fica doido. Enfim, aí a pena dele é comutada, ele vai para a Sibéria, passa 5 anos lá, trabalho esforçado, você pensa também, não sei o que é pior, a Sibéria também é foda. E aí, depois de 5 anos lá, ele vira soldado raso também no batalhão siberiano, que também era horrível, condições miseráveis. E aí depois, se eu não me engano, em 1859, ele consegue anistia e volta para São Petersburgo. E você pensa, então você tem um Dostoiévski antes dessa experiência e um Dostoiévski depois dessa experiência. Isso é muito importante para a escrita dele, muito importante para ele como pessoa, que vão ser experiências que vão mudar a forma dele de ver as coisas. Você sente isso na literatura dele, você sente o tanto que fica uma obra mais carregada, com conhecimento maior do que é o sofrimento, porque a prisão da época já era horrível, e todas as experiências de morreu, não morreu. E sobre essa experiência dele, né, esse caso do fuzilamento e da prisão, ele vai escrever 2 livros. Ele vai escrever 2 livros, que é Memórias do Subsolo e Memórias da Casa dos Mortos. O Memórias do Subsolo
tem uma trilogia, né, que não é oficial, mas assim, pelo tema, pela densidade, pelo tato, pela escrita, é considerado uma trilogia, 3 livros do Dostoiévski, que são Crime e Castigo, Memórias do Subsolo e Os Demônios, que todos vão falar sobre, de uma maneira ou de outra, sobre o que a gente vai falar do Crime e Castigo aqui. Então, chegando no Crime e Castigo, publicado em 1966, né? A gente vai acompanhar a história do Raskolnikov, que é um menino que ele vai para São Petersburgo para estudar direito, ele sai do interior. E assim, ele vive em condições miseráveis, não come, vive com a roupa toda rasgada. Assim, você sente a agonia, você sente o que é que ele está passando quando você vai lendo, assim, é horrível. Mas ele se considera um cara muito inteligente. Ele tem como Napoleão um ídolo dele. Ele tem umas ideias bem abstratas sobre a sociedade. Ele divide a sociedade em 2, em ordinários e extraordinários. Os ordinários são as pessoas comuns, que trabalham, que não têm direito a fugir do que seria sua ordem social, do que seriam as normas sociais. E os extraordinários, eles podem transpor essas normas, eles podem fazer o que eles quiserem. Que seria, por exemplo, o Napoleão. Napoleão era um sanguinário, matou muita gente. Esses grandes personagens da história, César, Alexandre o Grande, enfim, isso. Essas pessoas todas, elas transporam as normas sociais. Todas elas fizeram coisas que outras pessoas não podiam fazer. E ele se inclui nesse lado, né, dos extraordinários. Então, como o próprio título fala, crime e castigo. Então, não é um spoiler, mas ele vai cometer um crime. Na situação de miséria dele, ele conhece uma velha usurária, onde ele vai lá e penhora as coisas. Só que essa velha sempre cobra juros assim absurdos, é uma pessoa ruim, E aí ele se vê no direito de matar ela. E aí ele vai matar ela a machadadas. Só que o que acontece? Ela tinha uma irmã que era pra ela não estar lá na hora. Só que quando ele tá terminando de matar a velha, a irmã chega antes da hora. E aí ele se vê forçado a também matar a tadinha, a menininha lá. A irmã dela. Não é menina não, era velha, as duas eram velhas. Começou o crime, aí vai para a próxima parte, que é o castigo. Então, a partir do momento que ele termina o crime dele, a gente já vai acompanhar o tormento, que é isso dentro dele, né? Ele literalmente adoece, ele sente na pele, nos ossos, dentro dele o castigo. Então não é o castigo de ser encarcerado, porque ninguém nem suspeita dele. Mas é o castigo de conviver com a morte, de conviver com esse crime que ele fez. Que vai contra as ideias dele, porque a pessoa extraordinária não se preocupa em transpor as barreiras. Então, se fosse Napoleão, ele pensa, o Napoleão faria a mesma coisa. A diferença minha para Napoleão é as formas. O Napoleão tinha condições de resgatar uma terra, de travar guerras napoleônicas. Enquanto o que eu tinha era matar uma velha que fazia mal para a sociedade, na visão dele. O Napoleão faria a mesma coisa se estivesse na minha condição. Só que o próprio fato dele ficar incomodado de ter feito isso mostra que não é muito bem assim não, que ele não é um extraordinário. Um extraordinário faria isso, o Napoleão faria isso. Mas ele não ia remoer, ele não ia ficar pensando o que eu fiz, sabe? Ele tenta se justificar, fala, não, eu precisava ter feito isso. Mas o fato dele ter que se justificar sobre o crime dele mostra que, na verdade, ele é um ordinário e não um extraordinário. E o livro vai também abordar questões da época, né, da Rússia da época, que a sociedade estava dividida em 2 polos, que era os ocidentalistas, que achavam que a Rússia tinha que ter mais contato, porque a Rússia, né, ela não sabia se ela era europeia ou se ela era asiática. Então ela ficava ali no meio termo. E aí os ocidentalistas queriam essa aproximação maior com a cultura europeia, que consideravam, né, a melhor. E tinham os pan-eslavistas que queriam uma aproximação maior com o Oriente, com a Rússia tradicional. O Dostoiévski era um pan-eslavista, né? Ele era contra essa ocidentalização da Rússia. E ele vai retratar isso lá no livro. Retrata também sobre o ateísmo, essa questão com Deus, porque ele conhece uma menina. Ele conhece o pai dela e depois ele vai conversando com ela. E eles são muito religiosos. Ela se prostitui para poder dar alimento, né, ajudar a alimentar os filhos, os irmãos dela, né, que o pai dela é um alcoólatra, então todo o dinheiro ele gasta e fica todo mundo lá passando fome, e a madrasta dela não pode trabalhar, e aí ela se prostitui para poder ajudar É muito triste, muito, muito triste, incomoda muito todas as cenas que mostram ele, que mostra a família dela, e incomoda muito, ele nem vive com elas,
ela nem vive com eles por causa da vergonha e tudo. É bem complicado. Vai ter a reflexão também existencial sobre o homem, sobre qual o sentido da vida, sobre que as nossas ações têm algum fim ou não. Vai ter todas essas questões. Então, é isso, é um livro incrível, é muito complexo, é um vídeo muito rápido para explicar todas as nuances desse livro, é só lendo mesmo. E é isso, muito obrigado e até a próxima. Tchau.